Olá, crocheteiras e tricoteiras, eu sou a Lívia do ateliê Lívia Arantes e vou fazer hoje um colete tipo kimono, um casaco, na verdade, tipo kimono. Então, eu tô usando a linha Amigurumi Pelúcia, ela tem 131 metros e a cor é a 3528. E o indicado para ela, como eu vou fazer em crochê, é a de 3 a 4,5 milímetros. Então, a minha aqui é a 4,5. Eu vou começar, então, primeiramente, medindo pelas costas a medida de um cotovelo ao outro, com os braços esticados, tá? Eu vou medir. O meu deu 88. E a altura que eu vou querer do meu casaco, que eu medi da altura do meu pescoço, onde começa o meu pescoço, até a minha cintura, mais ou menos é de 50 centímetros. Então, eu vou fazer um retângulo. Onde eu vou ter a medida de um cotovelo a outro, que para mim foi de 88 centímetros, e a altura desse retângulo será do meu pescoço até a minha cintura, um pouco para baixo da minha cintura, que é de 50 centímetros. Então, eu vou começar aqui pela base. Então, eu começo aqui pela base montando 88 centímetros de correntinhas. Eu vou começar, então, fazendo as correntinhas e já volto. Começando, então, colocando as correntinhas, eu vou fazer um laço mágico. Um laço corrediço, na verdade. E vou começar fazendo, então, as correntinhas. Então, depois que eu fiz o laço corrediço, eu vou começar as correntinhas. Vou montar as correntinhas e já volto. Fiz, então, na minha medida deu 100 correntinhas, e para medir a gente tem que deixar as correntinhas certinhas, não pode esticar, senão dá diferença depois. E ir medindo, tá? Então, meus 88 centímetros deram 100 correntinhas. Agora, então, essa primeira carreira são de pontos altos. Então, eu vou subir 2 correntinhas. Então, essa é a minha correntinha de número 100. Vou fazer 2 correntinhas. Vou dar uma laçada na minha agulha, vou pular essa correntinha, que foi a minha última correntinha antes das 2 que eu subi, e vou vir na próxima. Só que, em vez de eu vir por aqui, eu vou vir aqui nessa parte aqui de trás, ó. Nessa argolinha que fica aqui atrás. Desse jeito, já fica um acabamentinho aqui pra mim, ó. Então, eu vou fazer essa carreira toda em ponto alto. Deixa eu puxar meu fio que prendeu. Então, eu faço essa primeira carreira toda em ponto alto. Pegando sempre, ó. Sempre aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer e já volto. Fiz, então, ponto alto em todas as correntinhas. E pegando desse jeito, fica um acabamento aqui embaixo. E fica igual em cima, então, tanto fica bom dos dois jeitos, ó. Fica as correntinhas em cima e embaixo, tá? Então, eu fiz as 100 correntinhas, eu fiz os pontos altos. Agora, então, vou subir 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou fazer 3 pontos altos, contando com as correntinhas, então, já fiz 1, 2 e o terceiro. Essa daqui, então, vai ser minha bordinha. Então, a hora que eu chegar aqui no finalzinho de novo, eu tenho que deixar 3 pontos altos. Então, agora, eu vou fazer uma correntinha, pular um ponto aqui de base e vou pro próximo. Vou fazer isso
até o final da carreira, quando eu chegar lá nos 3 pontos, que eu vou fazer em ponto alto. Então, uma correntinha, pulo uma correntinha de base e vou para a próxima. E faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e vou para o próximo. E faço um ponto alto. E vou fazer isso até o final, que é aqui onde eu vou fazer os 3 pontos altos de base novamente. E volto para a próxima carreira. Só para lembrar que eu tô pegando o meu ponto alto, então, vou fazer aqui uma correntinha. Eu tô pegando o meu ponto alto nas 2 correntinhas aqui, ó, tá? Tô pegando assim, ó. Não tô pegando só o ponto de trás, a correntinha de trás, eu tô pegando as 2 argolinhas juntas, tá? Então, é só para falar isso. E agora, eu vou seguindo, então, e já volto para a próxima carreira. Então, eu já fiz. Aqui é o meu final. Terminei com os 3 pontos altos. E aqui, os 3 pontos altos do início. Fiz toda a carreira com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. A próxima carreira, a gente vai repetir a primeira carreira. Então, vamos subir 3 correntinhas, 1, 2 e 3, vir no próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Então, essa próxima carreira será toda de ponto alto. E vamos repetindo até chegar na altura que a gente quer. Então, eu vou subir, então, vai ficar desse jeito aqui, né? Do jeito que tá aqui. Uma carreira de ponto alto, toda de ponto alto, uma carreira vazada. Uma carreira de ponto alto, uma carreira vazada. Vai ficar desse jeitinho aqui. Até atingir, no meu caso, os 50 centímetros. Eu vou fazer e já volto. Terminei, então, minhas carreiras. Então, eu fiz ponto alto e ponto alto, uma corrente, ponto alto. Então, ficou desse jeito. Já tô, então, com os 80 centímetros aqui e os 50 de altura. Então, agora, eu vou pegar a minha peça, vou dobrar ela ao meio. Então, eu dobro ela ao meio, pra eu medir aqui, o meio aqui embaixo, e vou abrir. Então, vou segurar aqui e vou abrir. Abri a minha peça, continuo segurando aqui, vou pegar uma das pontas e vou vir aqui nessa linha que formou aqui. Então, eu deixo aqui certinho e venho com a outra e faço a mesma coisa. Então, desse jeito, elas vão se alinhar sozinhas. Então, vai ficar aberto com aberto, e aqui vai ficar essa bordinha fechadinha, certinha. Agora, então, eu vou pegar esse fiozinho da onde eu iniciei e vou dar um nozinho aqui com o outro. Então, ó, esse eu deixo só preso, e esse segundo eu vou apertar bem para eles não se soltarem. E com essa ponta aqui, eu vou começar a costurar. Então, como eu quero como um casaquinho, e eu vou continuar a manguinha. Fazendo uma manguinha, então, eu vou costurar até até a metade dessa terceira carreira fechada aqui. Então, eu vou costurar até mais ou menos aqui na metade dessa carreira. No crochê, ele é meio complicado, porque como tem o ponto alto, mas é só ir pegando de um lado
e do outro. Não aperta muito, tá? Então, pega de um lado e do outro. Principalmente por causa do fio, não vai aparecer os pontos. Então, tanto faz esse lado seu avesso quanto direito, uma vez que a gente foi e voltou. Então, eu vou seguir aqui costurando. E os pontos, ó, ficam camuflados no fio. Então, eu pego de um lado e pego do outro. Só tendo cuidado para ficar casado as carreiras. Não ficar uma carreira para cima e outra para baixo. Então, esse vai ser meu último ponto. Então, eu costurei, vou deixar esse lado aqui como o avesso. Mas vocês podem notar que não dá para perceber a costura, nem desse lado, nem aqui, tá? Então, como eu vou deixar esse lado pelo avesso, eu vou dar um nozinho aqui no meu fio. Então, meu nozinho eu vou passar aqui, vou fazer um ezinho e vou passar aqui dentro desse ezinho que eu fiz. Vou puxar meu fio, deixar bem apertadinho. E agora é só esconder essa pontinha. Então, vou esconder essa pontinha no meio dos pontos. Depois, eu só corto o excesso e vou esconder essa daqui também. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu escondo uma pontinha, depois eu escondo a outra, e assim eu costuro os dois lados. Então, eu já volto fazendo a manguinha aqui. Depois, então, de costurar aqui as manguinhas, para formar as manguinhas, eu vou vir e fazer a manguinha. Então, eu vou começar aqui fazendo um nó corrediço. Então, eu faço um ezinho e pego o fio do novelo e passo aqui no meio. Aí, eu venho com a minha agulha, vou vir aqui onde a gente costurou e vou puxar para começar a fazer minha carreira. Eu vou começar com uma carreira de ponto baixo, porque aqui a gente vai estar no meio do ponto alto, ó, no meio das carreiras. Então, para facilitar depois eu fazer os pontos e não ficar tão com buraco, eu vou fazer a carreira de ponto baixo. Então, eu subo uma correntinha e vou seguir com ponto baixo. Vou ficar com a minha pontinha aqui, para já ir escondendo, e vou fazer, então, em cada ponto baixo, vou fazer, em cada ponto, espaço do ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, aqui no meu, vou ter que fazer 38 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer na volta toda aqui da manga, nessa volta toda, nesse meu espaço, são 38 pontos baixos. Eu vou fazer e já volto. Depois, então, de fazer a carreira de ponto baixo, como aqui a gente fez 3 pontos altos, fica como sendo uma carreira fechada. Então, eu vou vou subir 3 correntinhas. Então, vou fazer 3 correntinhas, 2 e 3, 4 correntinhas, e vou pular um ponto e fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Igual a gente fez aqui no corpo do casaco. Então, faço uma correntinha,
pulo uma correntinha de base e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base e um ponto alto. Faço isso na volta toda e já volto. Aqui, então, para fechar, eu conto as 3 correntinhas e fecho na terceira. Agora, então, faço uma carreira de ponto alto, né, fechado. Então, subo 3 correntinhas. E faço no espaço, faço um ponto alto. Outro ponto alto em cima do ponto alto. No espaço, um ponto alto. E faço até fechar a carreira e já volto. Então, com essas 2 carreiras ficaram desse jeito. Agora, eu vou repetir, então, essas 2 carreiras por mais 2 vezes. E daí, eu venho com acabamento. Então, vou repetir essa carreira vazada e essa fechada mais 2 vezes. E já volto. Depois que eu fiz aqui a primeira e a segunda carreira, eu fiz uma repetição e aqui na segunda repetição, na parte fechada, eu vou fazer algumas diminuições. Então, a cada 4 pontos altos, então, eu subi aqui uma correntinha, eu fiz a carreira vazada, aqui, então, eu subi 3 correntinhas e eu vou fazer 3 pontos. Então, faço um ponto no espaço, um ponto sobre o ponto alto e um ponto alto no espaço. Aí, aqui no próximo ponto alto, eu dou uma laçada na minha agulha, vou fazer meio ponto alto. Dou outra laçada na minha agulha, venho no espaço e faço mais meio ponto alto. E vou fechar as 3 laçadas que estão aqui na minha agulha, eu vou fechar as 3 laçadas juntas. Então, assim, eu fiz uma diminuição de 1 ponto, tá? Então, a cada 4 pontos altos, eu vou fazer uma diminuição desse jeito. E já volto. Então, minha manguinha ficou desse jeito, ó. Eu fiz 3 repetições. Então, ó, eu fiz a primeira carreira junto. Aí, eu fiz 1 e 2 repetições. Eu vou parar por aqui. Quem quiser continuar fazendo mais uma manguinha maior, pode fazer. Aqui eu vou subir uma correntinha para fazer o acabamento. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Vou dar uma laçada na minha agulha e vou contar 1, 2. No terceiro ponto, eu vou pôr minha agulha e puxar meu fio. E vou fazer um ponto alto alongado. Então, eu passo sobre 2 argolinhas, passo agora por uma e fecho o meu ponto fechando as 2 laçadinhas juntos. Dou uma laçada na minha agulha, no mesmo lugar faço outro ponto alto alongado. Então, faço como se fosse fazer o ponto alto normal. E agora, antes de fechar as 2 laçadas juntas, eu vou passar só uma laçada, laço de novo a meu fio e agora eu fecho os 2 pontos. Vou fazer, então, 5 pontos no mesmo ponto. 4 e 5. Então, ó, fiquei com 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Conto 2 pontos aqui, então, ficou 1, 2, e aqui eu fecho com ponto baixo. Com ponto baixo.
Laço minha agulha, conto 2 pontos, 1, 2, no terceiro, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Então, vai ficar desse jeito aqui o acabamento, aqui na barrinha, tá? Então, eu vou fazer, terminar essa carreira e vou fazer minha outra manguinha e já volto pra fazer a gola. Eu fiz, então, as 2 manguinhas. Falta eu arrematar aqui, depois eu arremato. Agora, então, eu vou pegar a parte aqui de onde eu costurei e vou juntar com o outro lado. Assim, desse jeito, eu vou achar o meio, que eu deixei já marcado aqui, para eu começar a fazer a gola. Então, essa parte é minha frente e eu vou fazer minha gola com o avesso voltado para mim. Então, a minha gola, em relação à parte ao direito da peça, vai ficar o direito com o avesso, tá? Então, eu vou fazer a gola do lado avesso, porque eu vou virar depois a peça, já que agora eu vou fazer redondo. Então, eu vou começar fazendo um nó corrediço, para ficar mais fácil para eu começar aqui. Então, como a volta toda eu tô com o ponto fechado, eu já vou começar com a carreira vazada. Então, eu vou fazer a quantidade de carreiras, vocês vão fazer a quantidade de carreiras que vocês acharem necessário fazer agora pra gola. Então, eu vou fazer e volto pra mostrar como ficou. Então, ó, depois de fazer o nozinho corrediço, eu venho aqui no meio da minha peça. Então, o direito da minha peça tá aqui e aqui tá o avesso. Eu vou começar no avesso mesmo, tá, gente? Então, eu venho, coloco, puxo meu fio e vou fazendo. Eu vou deixar a pontinha aqui solta pra eu esconder ela depois, porque como eu vou começar com a carreira vazada, não vai dar pra eu esconder na carreira. Então, vou subir 3 correntinhas. E 4 correntinhas, na verdade, então, eu faço 4 correntinhas, pulo um ponto, vou no próximo. E vou fazer isso por toda a volta da peça, até eu chegar aqui de novo. Então, depois eu faço a carreira fechada, umas 10 carreiras mais ou menos eu vou fazer, e eu já volto. Então, eu fiz a minha gola aqui, o casaquinho kimono vai ficar desse jeito, a gola vira assim. Então, aqui, pra terminar, em vez de fazer 10 carreiras, eu fiz só 8 carreiras. E daí, minha gola vai virar aqui desse jeito assim, tá? Então, pra mim, eu achei melhor fazer com 8 carreiras. Quem quiser fazer uma gola maior, aumenta a gola, tá? Só aumentar o número de carreiras. Então, agora, pra fazer o acabamento, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na manga, tá? Então, eu vou fazer os lequinhos, igual eu fiz aqui na manga, tá? Então, é só fazer do mesmo jeito. Então, eu subo uma correntinha. Aqui no mesmo lugar, eu faço um ponto alto, um ponto baixo. E conto 2 correntinhas, na terceira, eu começo a fazer e faço um ponto alto alongado. Então, pego 2, aí eu pego uma e pego as 2 novamente. Dou uma laçada na minha agulha, venho no mesmo lugar, pego 2, 1 e 2. 2 laçadas. Dou outra laçada na minha agulha, venho no mesmo lugar, puxo o fio, fecho 2 laçadas juntas, depois eu fecho uma e fecho 2 juntas novamente. Fecho um, puxo meu fio, fecho 2, fecho uma,
fecho duas. Então, aqui eu estou com 4 pontos altos, faltam só mais um. Então, faço, puxo meu fio, fecho duas, fecho uma e fecho duas. Conto 2 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Então, vai ficar desse jeito, faço em toda a volta. E esse, então, é o nosso kimono, o nosso casaquinho tipo kimono. E espero que vocês tenham gostado.